Sabe que a Revolução Russa foi feita inteiramente por Leon Trotsky e mais ninguém. Lenin estava no exterior e Stalin não fez absolutamente nada. Então, foi Leon Trotsky que organizou as tropas, tomou o poder, fuzilou um bocado de gente e daí chamou Lenin de volta. Tá certo? E no meio disso tinha um sujeito chamado Stalin, que não fez absolutamente nada e que pegou um posto puramente burocrático, posto de organização do partido, ao qual incumbia ele nomear e desnomear os agentes do partido em todo o território russo, ou soviético, como queiram. Tá certo? E com isto, nomeando pessoas, ele criou toda a rede do poder e daqui a pouco ele mandava em tudo, por uma função meramente burocrática. Quando Trotsky percebeu isso, era tarde. Ele já estava exilado. Então, é assim, o poder de nomear e desnomear, quer dizer, o poder da caneta, do burocrata, é um negócio terrível. Foi assim que Stalin dominou toda a Rússia. Ele não teve que pegar em armas, nem ser um grande orador, nem ser um grande líder, nada, ele era apenas um burocrata. E o que aconteceu no Brasil foi exatamente isto. Este pessoal dominou todo o aparato cultural e, no fim, acabou tomando o poder político através da força da burocracia, nomeando gente, soltando verba, tirando verba, né? Demitindo, removendo. Foi assim que eles fizeram. E a hegemonia intelectual, claro, foi feita através do movimento editorial, da mídia, do falatório, etc. Mas isso está no fim. Só que agora falta a segunda etapa. Esta etapa vai levar décadas até remover o último. E enquanto não fizer isto, os projetos políticos podem, todos eles, mesmo que sejam vitoriosos eleitoralmente, podem ser boicotados de dentro pelo aparato burocrático. Você vê o que está acontecendo com o Donald Trump aqui nos Estados Unidos. Ele é o presidente, mas acontece que metade do funcionalismo público está contra ele, então eles simplesmente boicotam e as coisas não chegam a ser feitas. Aqui no Brasil ainda teve uma coisa pior, que foi a criação do Ministério da Defesa. Nos anos 90 eu tive debates que quase cheguei a trocar tapa com coronéis e generais que eram a favor da criação dessa porcaria. Eu disse, isso vai ser um órgão comunista só para boicotar vocês, para quebrar suas pernas. Não, imagina, etc, etc, etc. Temos que modernizar. E, bom, dito e feito, então isso quer dizer que o poder burocrático hoje controla o poder armado. Então, o que adianta você ter propostas para o Brasil se você não remover essa gente dos seus postos? Por isso que eu digo, esta guerra não é uma luta de ideias, é uma luta contra pessoas. Tem que tirar pessoas de certo lugar e botar outro. Ora, eu estudei a história do Stalin, eu vi como é que ele fez. Foi assim, gente. Foi tirando pessoas. Só que, para tirar pessoas, tem que ter outras para pôr no lugar. Então, por exemplo, a classe universitária brasileira, a classe acadêmica. Bom, só tem charlatão. Isso está mais do que provado. Você não tem um sujeito ali que saiba conjugar um verbo, que saiba colocar um pronome. É uma coisa horrorosa. Nós temos que tirar todos. Não é nem por causa de ideologia, não. O problema, isso aí é o governo dos incapazes, é o poder da inépcia, tá certo? Que está estrangulando o Brasil. Porque com esta gente dominando a discussão pública, nenhum problema terá solução jamais. Os problemas mais simples, né, ficarão para as calendas gregas. Outro dia mesmo eu estava vendo uma entrevista daquele general Durval Neri, que é um sujeito com o qual já tive uns arranca-rabas antigamente, porque ele é um tipo antigo nacionalista anti-americano. Ele até hoje não entendeu direito o que é o globalismo, ele acha que globalismo é americanismo. É a discussão que eu tive com o Dugin, né? Ele não chegou lá ainda. Mas ele tem informações corretíssimas e ele disse, olha, o Brasil é um dos países mais ricos em manganês que tinha no mundo. Sabe qual é o manganês que sobrou? Nada. Acabou. Foi lá a Bethlehem Steel, tirou tudo e levou para os Estados Unidos. Está tudo aqui nos Estados Unidos. Então, como que nós deixamos acontecer isso? Nós deixamos por causa da nossa intelectualidade, tá certo? Não tem capacidade para entender a importância de um treco desse. Né? Então, e as pessoas que percebem essas coisas, também, eu ouvindo a entrevista do general Neri,
E diz o seguinte, é uma pena que esse sujeito com tanta informação na mão, ele não tem os conceitos descritivos para articular o negócio direito. Então, assim, ele percebe qual é o problema, mas ele não sabe de onde vem. Ele imagina que vem de um lado, mas vem do outro. Na medida que ele entra nesse esquema anti-americano, essa discurseira anti-americana idiota, ele é um aliado do globalismo e não sabe. Porque a soberania que mais foi ameaçada pelo globalismo é a americana. Ou seja, a resistência à eleição do Trump é isso. Quer dizer, se elege um candidato nacionalista, patriota americano, pronto, é um escândalo mundial. Todo mundo reage contra e quer derrubar, quer matar o cara, pô. Então, isso quer dizer que o problema que o Brasil teve com o globalismo é exatamente o mesmo problema que os Estados Unidos tinham. E nós não sairemos dessa sem uma aliança com os nacionalistas americanos, me parece óbvio. Então, o Trump sempre propõe isso aí, falando, nós temos que passar desse negócio da exploração, da imposição globalista para a época da negociação. Negociação baseada no interesse mútuo. Então, agora nós temos um problema com essa questão do nióbio, né? Bom, podemos estar em tempo de impedir que façam com o nióbio o que fizeram com o manganês. Mas se você começa com essa discurseira anti-americana, você começou errado, meu filho. Você tem que sentar na mesa e negociar. Só que não tem pessoas qualificadas para isso. Realmente não tem. Então, a classe universitária vai ser substituída por quem? Eu digo, só tem um neguinho que está cuidando de criar os futuros professores universitários. CMOA. Eu estou preocupado com isso, falando, nós vamos precisar de excelentes professores universitários daqui 5, 10 anos. E nós temos que prepará-los de qualquer maneira. Não adianta você falar mal da elite universitária se você não tem quem botar no lugar delas. Eu garanto hoje que eu já tenho pelo menos uns 30 alunos que estão mais capacitados do que qualquer professor universitário no Brasil. Se tiver um confronto com os caras, realmente vão humilhá-los. Mas o que é 30, 40? Não é nada. É neste ponto que nós temos que trabalhar. Qualificar pessoas. Portanto, não é um problema ideológico agora, e não é um problema de programa político. Então eu me lembrei do Karl Marx. Karl Marx criou um programa político, o programa político mais ambicioso da história. Passadas 3 ou 4 décadas, ele viu os seus sucessores e disse: semei dragões e colhi pulgas. Então, eu penso assim, e se ele, em vez de criar um programa para salvar o mundo, ele tivesse dito, não, agora eu vou criar uma geração de economistas de primeiríssima ordem. Teria funcionado melhor, né? Tanto que você vê que os discípulos de Karl Marx nunca conseguiram criar uma economia decente no mundo. A União Soviética praticamente viveu da ajuda americana durante toda a sua existência e provou que não era capaz de subsistir sem ela. A China hoje, todo o poderio da China é o que? O capital americano investido lá no tempo do Clinton, né? O pessoal vive louvando a habilidade econômica dos chineses, falando, nada disso existe, tudo isso é o capital americano, meu Deus do céu. Não é possível, vamos dizer, um economista marxista que seja eficiente na prática é impossível de existir. Nunca não existiu e nunca vai existir. Então, na hora H, eles apelam para algum economista capitalista para salvá-los. É o que eles sempre fizeram. Tá certo? Então, o nosso problema hoje não é um programa político. Não adianta ser liberal, conservador, fascista, nazista, nacionalista, verde, amarelo, integralista, nada, monarquista, nada disso adianta. Nós só temos uma coisa a fazer. Nós temos que criar a geração que vai substituir a atual geração de professores universitários, de jornalistas, etc, etc. É só continuar fazendo isso e ocupando espaço. É lenta, gradual e segura ocupação de espaço. Quanto às soluções dos problemas nacionais, dos programas políticos, eu digo, eu não tenho nenhum e acho que é prematuro ter qualquer um. Não adianta, não vai ser posto em prática. Se você inventar uma coisa, você vai acabar fazendo a contrária. Você vai ser arrastado, vamos dizer, na voragem da história e vai acabar fazendo o contrário do que você queria. E não é isso que nós queremos, certamente. Então, note bem, eu nunca tive programa político nenhum. Meu único programa foi esse, vou sanear o ambiente intelectual brasileiro. Foi só isso que eu quis. Eu só bati num ponto. Demolir o poder do imbecil coletivo.
fazendo somente isto, atacando somente neste ponto, vocês viram quanta coisa foi mudada no Brasil. Tudo isso que está acontecendo nas universidades, nos anos 90 era impensável. E, no entanto, está acontecendo. Com o quê? Com os livrinhos que eu botei em circulação, com os artiguinhos que eu escrevi, que foi tendo o efeito de círculos concêntricos. Agora, se eu tivesse a solução, tenho aqui um plano majestoso para o Brasil. O que eu teria conseguido? Nada. Pelo seguinte, quando você faz um plano, todo plano é para o futuro, tá certo? Só que, quando o futuro chega, você já precisa de outro plano. É isso que eu penso, a educação, vamos preparar os meninos para o futuro. Mas você não sabe como será o futuro. Isso é uma coisa que eu sempre pensei em educação. Educação só vale a pena você transmitir aquilo que tem valor permanente, aquilo que não vai mudar. Então, por exemplo, a aritmética elementar não vai mudar. A gramática da língua, se mudar, vai mudar muito pouco. Coisa assim que, sei lá, a importância, por exemplo, do teatro grego não vai diminuir, né? Essas coisas que têm valor permanente, então devem ser transmitidas para a infância, porque daqui 30 anos isso ainda será útil. Né? Mas diga, então eu tenho que qualificar os meninos para eles serem agentes de transformação social. Fala, bom, então você os qualifica para ser agentes de transformação social exatamente no sentido que isso significa agora. Daqui 30 anos a situação é completamente diferente e eles não saberão o que fazer. Então, por isso mesmo é que todos os planos no momento, sejam monarquistas, reacionários, conservadores, todos eles vão ir para o brejo. Nós não sabemos o que vai ser a situação daqui 20 ou 30 anos, mas uma coisa nós sabemos, vai ser preciso ter gente qualificada. E é só isto que interessa, é só isto que pode garantir melhores dias para o Brasil. O resto é tudo conversa mole. Quer dizer, eu estou insistindo nesse ponto e dediquei minha vida a este ponto também pensando na fórmula de Napoleão Bonaparte. Você tem que atacar o inimigo num ponto só, o ponto mais fraco. Qual é o ponto mais fraco? A intelectualidade. Então é ali que nós temos que bater. Bater até cair o último. Isso quer dizer que toda essa geração de professores universitários, jornalistas, ela terá que ser desmoralizada até o fim. Não pode sobrar um de pé. Essa gente não vai melhorar, eles não vão se reciclar, né? Eles não vão conseguir se adaptar à necessidade dos tempos. Eles agora estão preocupados com o seu próprio futuro. Como vamos sobreviver no meio disso? Como vou manter minhas verbas, minhas sinecuras, meus impostos, etc. Eles estão lutando pela sobrevivência, no fim das contas. Né? Não tem mais ideais, não tem mais projeto. Os projetos que tem são apenas a repetição de slogans da ONU, slogans diversitários, isso é tudo uma babaquice, tá certo? Então, vencida, quebrada a hegemonia intelectual, a etapa agora é destruir a hegemonia cultural, destruir o domínio que eles têm do aparato, e até o fim. Então, isso que está acontecendo nas universidades, graças ao filme do Josias Teófilo, tá certo? Que é um filme que não tem conteúdo político nenhum. Você veja que coisa. Quer dizer, esse pessoal da esquerda está tão vazio que eles tiveram que pegar um filme que não tem nada de política e fazer dele o símbolo do antagonismo. Quando o filme não antagoniza ninguém, na verdade. Quer dizer, na falta de antagonista, você tem que inventar um. Né? E estão lá, assim, literalmente atacando moinhos de vento. O que quer que digam contra o filme do Josias Teófilo é inútil. Porque só tem um jeito de você julgar o filme, é vendo o filme. E na hora que você vê o filme, não tem ninguém que veja o filme e não goste. Até o crítico da Folha gostou, ele ficou louco da vida. Né? É aquele negócio do psicótico e do neurótico. O psicótico diz 2 mais 2 são 5, o neurótico diz que admite que é 4, fica louco da vida. Então, o raio do filme é bom. Né? Não tem jeito. Então o filme é vitorioso. Eu acho o melhor filme que já se fez no Brasil. Talvez o filme do Mário Peixoto Limite tem alguma profundidade, né? Mas é um filme também que capricha demais no esteticismo e tem um filme mais pretensioso do que o Jardim das Aflições. O Jardim das Aflições, com toda a sua simplicidade, transmite mais conteúdo filosófico do que a história inteira do cinema brasileiro. Então, o Josias entrou na parada para vencer. Essa luta está ganha, não tem jeito. Quer dizer, a incapacidade de reagir intelectualmente
a um desafio intelectual, já assinala a morte do outro, né? Só resta eles apegar-se aos seus postos, né? E repetir slogans que também não quer dizer nada. Mas, enquanto não se completar esta limpa na esfera intelectual brasileira, nada de melhor vai acontecer. Tá certo? O pessoal pensa, Lava Jato, mas não sei o que, fala, mas tudo isso tem que ser feito. Eu, quando vejo esse pessoal apresentando, sei lá, vejo o movimento monarquista, o movimento conservador, liberal, etc., tá bom, é ótimo, só que, por enquanto, isto só vai se integrar na discussão interna dos intelectuais e estudantes. É só isso que vai acontecer, né? E toda a experiência histórica mostra que sem esta etapa nada se faz. Não adianta o pessoal dizer, mas o povo tem que ir às ruas, etc, etc. Bom, o povo foi às ruas depois de 20 anos de denúncia de corrupção. Feita por quem? Por intelectuais, por estudantes, etc. É isso que aconteceu. Só que, vamos dizer, esta preparação intelectual, ela foi muito breve e muito superficial. Tanto que, quando o povão foi às ruas, foi fácil desviar aquele movimento em favor da mesma classe política contra o qual o povo estava gritando. Então, o que faltou ali? Faltaram líderes qualificados para entender o que estava acontecendo e qual era a estratégia certa. O primeiro senador ou deputado que chegou na orelha daqueles meninos e disse, vamos lá em Brasília conversar, etc. O menino caiu, os meninos caíram. Eles caíram na conversa do inimigo, meu Deus do céu. Isso mostra o quê? Total despreparo, falta de cultura, tá certo? Inépcia. Então, voltamos ao mesmo problema. O que nos está faltando é o quê? Pessoal qualificado.